Vamos lá então, Isaías 6, a partir do versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brava viva, que tirava o altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aqui não fala, para quem conhece o texto, aqui não fala o dia. Tá? Aqui diz assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias. Nós, aqui a nossa cultura domingo estamos na igreja. Há outras denominações todos os dias, mas em alguns lugares isso não acontece com tanta frequência. O povo de Israel mesmo era algo bem mais distante, às vezes reuniões uma vez no ano. Então aqui nós não temos como precisar o dia. O fato é que o rei Uzias morreu e Isaías, foi ao templo. E existe um dia, sempre tem um dia, um marco na história de qualquer pessoa que seja, um momento. Eu lembro que a minha infância e adolescência dentro da igreja, enfim, estudando a Bíblia na escola bíblica dominical, quem é de denominações aí vão poder lembrar, tinha a EBF, Escola Bíblica de Férias, onde todas as férias tinham trabalho com crianças. Enfim, eu participava de tudo. Mas teve uma quarta-feira à noite, quando eu já estava com 21 anos, num culto, numa igreja ali em Londrina, num bairro um pouquinho afastado. Uma quarta-feira, uma igreja de madeira, os bancos de embuia, uns bancos antigos. Um pastor antigo, um pastor muito antigo, ele é vivo ainda hoje. Hoje vocês imaginam que ele está bem antigo ainda, E cantava-se um hino antigo, do cantor cristão, que dizia assim: se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher, com os louvores de Cristo, que singular prazer. E eu estava naquela quarta-feira, não sei se tinha 5, 6, 7 pessoas. Eu sei que aquela quarta-feira foi assim um marco, na minha história, quando eu me coloco diante do Senhor para ir para um seminário, me preparar em teologia para futuramente ser alguém que Deus pudesse usar. Então foi um marco, uma coisa simples, não teve nada, não desceu um anjo do céu, não houve uma catástrofe, não houve nada disso. Houve um dia em que acredito que a voz do Espírito ela entrou suavemente e falou ao meu coração. Tá? Isaías foi no templo. Eu não sei, gente, eu fico imaginando, às vezes hoje eu fui caminhar pensando sobre isso,
quantos anos ele tinha, o que estava acontecendo com ele naquela ocasião, brigou, não brigou, de repente fez alguma coisa com os pais, teve um momento difícil, quer saber, eu vou na igreja. E ele aparece nesse dia, nesse momento, em que morre o rei Uzias, naquele ano. E aí o que acontece? Eu vi ao Senhor. Gente, isso é fantástico, tá? Porque assim, você vai numa igreja, você vê um grupo de louvor que ministra louvor, às vezes você vê a roupa do outro, às vezes você vê alguma coisa que não agradou, aquela lâmpada está queimada, nossa, que pintura feia, você vê muita coisa. Mas nesse dia ele viu o Senhor, ele não viu nada disso. Era uma coisa assim, entre eu e o Senhor, um momento dele. Eu vi ao Senhor, e aqui diz o texto, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, a sua glória enchia o templo, aquela fumaça da glória do Senhor enchia o templo. Para outras pessoas, de repente, era um dia normal, um culto normal, uma cerimônia normal, mas para Isaías, aquele dia foi o marco na sua história. Versículo 2: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eu fico imaginando, se eu sou pregador e Isaías está sentado num determinado lugar, provavelmente ele não está olhando para o pregador, ele devia estar mais ou menos, sabe aquela pessoa que está totalmente desligada? Ele está, mas ele não está. Ele está aqui, mas a mente não está. Ele está ali. Meu Deus, eu estou vendo o Senhor, eu estou vendo a glória dele, e eu estou vendo os serafins. Ou seja, é literalmente Deus abrindo os olhos espirituais de uma pessoa contemplar quem é o Senhor, tá? Independente de uma crença, é alguém que vê ao Senhor. Os serafins estavam acima dele. Versículo 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Gente, todas as vezes que eu vou pescar, eu sempre trago, tem uma florzinha no pasto, no meio do pasto, no Mato Grosso, é uma florzinha amarela, que você passa, você chuta, você pisa em cima, o gado pisa em cima, é uma coisinha insignificante assim, daí você ajoelha no chão, você chega perto daquela florzinha e você vê a delicadeza que é aquilo, é algo sobrenatural. Dá a impressão que aquilo tinha que estar num palácio, e não num pasto, né, para ser pisado. E eles estão falando aqui, o Senhor é santo, 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 e a glória do Senhor enche toda a terra. Você vê o Senhor em todos os lugares, fazendo coisas tremendas, preparando uma chuva. Hoje eu falei com o Senhor assim: Senhor, amanhã o Senhor vai ter um trabalhão, tem tanta calçada para lavar, porque está tudo poeira, gente. O telhado está de poeira, o asfalto está de poeira, está tudo em poeira. E amanhã, se Deus quiser, Ele vai nos agraciar com chuva. Previsão, né? Previsão. Estamos nessa expectativa. Muito bem, e a chuva, ela vem de uma forma bem suave. Se você está lendo o Salmo, né, essa semana nós começamos então do 100 até o 150, se você está lendo o Salmo, se você já leu esse, você vai encontrar o seguinte, que a voz do Senhor troveja, a voz do Senhor faz cessar as labaredas de fogo, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor é poderosa, e aí no Salmo ele vai dizer o seguinte, que Deus, eu vou usar a expressão sobrevoa para a nossa capacidade compreender, mas Ele anda sobre as nuvens, Ele está ali,
E a chuva não vem como uma tromba d'água, vem de forma a regar a terra. Então você vê a glória do Senhor em todos os sentidos. Tudo isso está passando na mente de Isaías. Versículo 4: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Tudo isso, percepção de Isaías. Ele está vendo os umbrais da porta, ele está vendo que o templo se enche com a presença do Senhor. Nada mais importa. O que importa agora é a presença do Senhor. Versículo seguinte: então disse eu, ai de mim. Esse ai de mim, gente, de onde ele está vindo? O que está passando na mente dele? O que ele fez? Por que ele veio no templo? Ele era adolescente? Ele era jovem? O que estava se passando na mente dele? Porque normalmente a pessoa vai no médico quando? Está doente, né? Você vai procurar um médico com essa situação. Quando que você vai buscar ao Senhor Deus? Quando a necessidade aparece, né? Então aqui, o que ele está passando, nós não sabemos, mas esse ai de mim, né? Que vou perecendo, esse vou perecendo, o que ele tinha? Ontem nós estávamos aqui conversando com os homens, né? Tem um momento singular na vida de Jesus, que ele chama os 12 apóstolos, e ele diz assim: vocês ficam aqui que eu vou orar. Mas ele chama 3, Pedro, Tiago e João. Os 3 ficam mais próximos a ele. Mesmo assim, ele distancia um pouco e começa a orar: se for possível, passa de mim esse cálice. É o momento dele. Pedro não ia morrer por ele. Judas não ia morrer por ele. Era uma situação dele. Depois nós encontramos Paulo lá na frente, em 2 Timóteo 4, ele dizendo assim: todos me abandonaram, mas o Senhor me fortaleceu. O Senhor me assistiu. Então, todos nós temos um momento que nós estamos só. Quantos daqui tem um rim só? Ninguém. Todos têm 2? Ah, que coisa boa. Só eu, né? Exclusividade minha, que se esse pifar, aí eu vou precisar de socorro, de ajuda. Oi? Você tem um? Meu Deus do céu! A afinidade é um negócio tremendo, né? Daqui a pouco só tem gente com rim aqui nessa igreja. Vamos bater na... Zola! Mas assim, você, minha mãe está lá, nessa idade dela. Ela já falou: filho, eu estou querendo ir para o outro lado, porque eu sei que eu estou dando trabalho, mas eu já orei ao Senhor, pedi para que Ele faça isso, mas está no tempo do Senhor. Ou seja, cada pessoa passa o seu momento, por mais que seja gostoso estar aqui juntos, né? Mas o momento da minha dificuldade, o momento que eu estou perecendo, com o que eu estou sofrendo, o que eu estou passando, só eu e Deus, nós sabemos, tá? E aí ele está aqui: eu estou perecendo, ai de mim, estou perecendo. Ele continua dizendo assim: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Então há algo que está acontecendo aqui sobrenatural. Ninguém está vendo. Querubins, serafins são anjos, é espírito, somente na percepção dele está acontecendo isso. Toca em seus lábios, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Você já pensou? Você vai para o templo com um problemão do caramba, ai de mim, estou em sofrimento, estou perecendo, sou um homem de impuros lábios, e
Deus me permitiu vê-lo. E além disso, Ele permite que um serafim venha em mim, toca os meus lábios e lança uma palavra: a tua iniquidade foi tirada. Acabou. Que doideira, né? Que coisa fantástica, que coisa magnífica. Aí vem uma situação que nós não lemos, nós paramos no 7, mas acredito que alguns estão curiosos. Versículo 8: depois disso, ouvi a voz do Senhor. Não é mais o serafim. Eu agora ouvi o Senhor falando comigo e dizendo assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que coisa fantástica, né? Aqui, se a gente quisesse trabalhar a emoção das pessoas, a gente faz todo mundo chorar, se fosse o caso, né? Muitos missionários têm usado esse texto para despertar as pessoas para se envolver, né, com a pregação. Na verdade, quando Deus estava trazendo isso aqui ao nosso coração para compartilhar com a igreja, é para tratarmos de um outro aspecto, que quer queira, quer não, também nos mexe, nos envolve. Eu vou falar aqui alguns dados, eu vou ver se você consegue lembrar quem é este personagem. Os pais deles chamavam João e Margarida. Alguém se lembra? João? Margarida? Ninguém se lembra? Muito bem. Esse pai, ele tinha duas funções. Ele era mineiro. Eu só vou lembrar do mineiro. Ele era mineiro. Já descobriram quem é? Qual é a música? Mineiro. Esses pais, por mais que o nome seja João e Margarida, eles eram alemães. Já descobriram? Não? Muito bem. Esse filho desse casal nasceu, agora vocês vão acertar, em 1483. Ó, vizinho. 1483. Na cidade da Alemanha. Esse menino, a primeira faculdade dele foi artes. Ainda não? A segunda faculdade dele foi direito. Hã? Martinho Lutero. E por que eu estou trazendo isso? Porque na vida de Martinho Lutero tem um marco, tem um dia. Depois ele faz teologia, ele se torna doutor em teologia. Tem um episódio na vida dele que marcou toda a sua história. Ele não ficou estudando para ser padre, e que foi e trouxe toda essa gama de conhecimento e trouxe a história somente a graça, né? Somente uma escritura. Mas foi um dia que ele estava voltando da aula e uma tempestade enorme encontra-o pelo caminho e muitos relâmpagos e raios, e ele ali se coloca diante do Senhor Deus e faz uma promessa não ao Senhor Deus, mas a Santa Ana, dizendo que se nada acontecesse com ele, se ele ficasse vivo, se ele passasse por aquela tempestade, ele então iria dedicar a vida num mosteiro. E isso aconteceu. E ele então vai para o mosteiro, e ali ele conhece o Senhor, e ali nós temos toda um marco na história que nos atinge hoje, grandemente, né? Principalmente a justificação pela graça, sem envolver obras.
É o que está totalmente embasado nas Escrituras. Por que eu estou trazendo isto? Porque existe um dia, um momento, um marco. No caso de Lutero, no caso de Daniel, no caso de Neemias. Vocês lembram de Neemias? Quando alguém chega de Jerusalém e Neemias pergunta assim: como é que está o meu povo? E esse rapaz diz assim: o povo está em grande miséria. A cidade está destruída, os muros estão caídos. E Neemias vai para o quarto e ora, e entra em jejum, e ora ao Senhor. E Deus usa esse homem poderosamente, fazendo toda a restauração dos muros de Jerusalém e tudo mais. Outra pessoa que um determinado dia, num determinado momento, em Daniel 9, não precisa ir lá, Daniel 9, ele compreende através dos livros, através do livro de Jeremias, o que está acontecendo com o povo de Israel. E aí ele se veste, saco, cinza, jejum, e ele começa a oração. E aí Deus usa grandemente, porque um dia ele se coloca nessa disposição do Senhor. Estamos trazendo isso aqui porque nesse dia, para Isaías, vamos no verso 8 de novo, quando diz assim: depois disse, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O que Deus fez a partir disto? Isaías, vocês lembram quantos livros tem? Quantos capítulos tem? 66 capítulos. É ele que recebe a revelação do que aconteceria com o Calvário, com a pessoa de Cristo. É ele que tem a revelação. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, se você pegar a história de Lutero, a biografia de Lutero, você também vai perceber isso. Era um menino pobre, os pais também de uma família muito pobre, mas é alguém que coloca diante do Senhor: eu estou aqui. E Deus faz algo sobrenatural. Eu estou falando isso, e isso está mexendo comigo. No domingo tem um movimento aqui na igreja do Graça na Veia. Eu estou lendo todas as mensagens, viu, Tosti? Eu estou lendo todas, assim, ipsis literis. E assim, eu estou vendo um grupo de jovens se movimentando, né, com um objetivo, vão se encontrar, tem vários que vão estar juntos. E assim, a minha oração está sendo essa: Senhor, quem sabe não seja no domingo, naquele domingo, em que alguém vai deixar de ver o Tosti, ou Moisés, ou a comunidade, ou se alguém está cabeludo ou não está cabeludo, mas alguém veja o Senhor. E através disso rompe-se com toda a cultura, com toda a realidade hoje, e diz: Senhor, eu estou aqui, o que é para fazer? E aí Deus faz, né? Sem muita emoção, mas o fato é que Deus começa a usar Isaías a partir disso. É esse Isaías que vai dizer o seguinte: o nome dele é Emanuel. Já pensou que é isso? Ter isso do Senhor, a revelação veio a ele. Você já pensou o que é isso? Hoje nós usamos, falamos, repetimos, mas foi Deus que colocou na boca dele. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Foi ele.
Então, queridos, eu não sei por que você veio aqui hoje também, né? Tem essas coisas. Uma tua aula não, hoje não tinha a primeira aula. Vou condenar o rapaz aqui. Você veio aqui, de repente é um dia de você deixar de olhar algumas coisas que incomodam, né? E olhar para o Senhor.